Saúde do Amazonas à beira de um colapso é o que diz o Sindicato dos Médicos, que promete parar o sistema de saúde do estado. PAC desequilibrado no balanço das obras na região norte, cronogramas adiantados e outros preocupantes, segundo o governo federal. E você vai acompanhar ainda dicas importantes na hora de escolher uma embarcação para viajar. O Amazônia News desta quinta-feira, 4 de junho de 2009, está apenas começando. Olá, muito bom dia para você. Balanço do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal apresenta diferentes situações na região norte. As obras do gasoduto Coari-Manaus, por exemplo, seguem de maneira positiva, bem diferente do cronograma de conclusão da BR-319. 3 obras do Programa de Aceleração do Crescimento da região norte receberam destaque positivo. São elas as BRs 429 no estado de Rondônia e a 156, que vai ligar o Amapá à Guiana Francesa, que estão em construção. Além do gasoduto Coari-Manaus, que teve as obras interrompidas durante 8 meses. Grande destaque é o Urucu-Coari-Manaus, que nós estamos com 100% dos dutos enterrados. Foi também, em alguns momentos, bastante difícil, teve quase 8 meses de interrupção em alguns momentos, porque inclusive uma draga desapareceu diante daquele solo que parecia uma areia movediça. Apesar de algumas obras estarem em andamento, 2 empreendimentos estão preocupando. Um deles é o aeroporto de Macapá e outro, parte do trecho da BR-319, que liga o Amazonas à Rondônia. A obra continua em processo de licenciamento, mas o estudo de impacto ambiental precisa ser avaliado pelo Ministério do Meio Ambiente e as 17 unidades de conservação acompanhadas ao longo da rodovia. Somente depois disso, a licença prévia deve ser concedida. O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, deu garantia que todas as exigências feitas pelos órgãos ambientais estão sendo cumpridas e acredita que em 2 semanas as obras da rodovia sejam liberadas. Sindicato dos Médicos do Amazonas alerta: greve da categoria pode paralisar o sistema de saúde do estado. A diretoria do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas concedeu entrevista coletiva na sede do sindicato para alertar a sociedade e as autoridades sobre uma possível greve. O motivo é o não cumprimento pelo governo do estado do acordo firmado em 2008 após a paralisação ocorrida. No fechamento de uma greve que ocorreu mais ou menos nesse prazo, junto com o secretário de saúde da ocasião, doutor Alecrim, em que nós acordamos que um plano específico da carreira médica seria implantado e implementado nos meses subsequentes no estado do Amazonas. Infelizmente, esse acordo não foi cumprido, houve uma mudança do secretário de saúde, o novo secretário nos prometeu, logo que assumiu, que dentro de um prazo de 60 ou 90 dias, era uma questão de honra dele, ele iria implantar esse plano, e também, infelizmente, não aconteceu. Caso o PCCS seja implantado, o impacto nas contas da Secretaria Estadual de Saúde deve gerar em torno de R$ 1.400.000 ao mês e mais de 18 milhões no período de um ano. O salário atual de um médico no estado é de R$ 4.100 por 20 horas de trabalho. Basicamente, a nossa pauta de reivindicações se prende à implantação e implementação do plano. Isso inclui a implementação e enquadramento dos colegas novos e dos colegas antigos, né? Caso a greve ocorra, serão seguidos todos os procedimentos de formalização conforme a lei. O Sindicato dos Médicos sempre teve o cuidado de que, na hipótese de haver uma paralisação, todos os procedimentos exigidos por lei sejam cumpridos, do tipo comunicação ao governador do estado, comunicação às autoridades estaduais, que deverá haver a paralisação, informando inclusive a motivação por que haverá a paralisação. E na hipótese de que venha a ocorrer a paralisação dos médicos, como se trata de uma categoria que presta um serviço fundamental, será resguardado aquele direito de 30% não paralisar. O presidente do sindicato ainda alerta sobre as prováveis más condições dos hospitais do estado, prejudicando o trabalho dos profissionais da área de saúde e, em consequência, os pacientes. Aproveitaremos esse momento de greve e possivelmente iremos deflagrar uma visitação
na medida do possível, nas maiores unidades de saúde, porque temos informações, principalmente a nível da emergência, temos situações gravíssimas no Hospital João Lúcio, no próprio Pronto-Socorro 28 de agosto e outras unidades como o SECOM e etc. E o Sindicato dos Médicos, possivelmente, junto com o Conselho Regional de Medicina, promoverá essa visitação, inspeção, apontando as falhas que existem no sistema público de saúde no nosso estado. E ainda falando em saúde, a Fundação Hemoan será transformada em unidade hospitalar de hematologia. A informação é do governo do estado, que faz o levantamento das necessidades do Hemocentro para as devidas mudanças. Conosco aqui no Amazônia News, a diretora técnica da Fundação Hemoan, Wildeia Galvão. Bom dia, Wildeia. Bom dia. Como é que vai funcionar essa mudança e quem é que vai ser diretamente beneficiado? Por acaso são aquelas pessoas que precisavam se deslocar do Hemoan, por exemplo, para a Fundação SECOM, para receber algum tipo de tratamento complementar? Bom, na realidade, quem vai se beneficiar são todos os pacientes hoje que fazem tratamento para as doenças oncohematológicas, as leucemias, os linfomas. Hoje o que acontece? A gente tem o diagnóstico, né, a nível de primeiro mundo, com tudo que existe de melhor. A gente tem os hematologistas treinados, o tratamento de quimioterápico que é feito na Fundação Hemoan é o que é feito nos outros estados do Brasil, São Paulo, no Rio, mas os nossos pacientes tinham que se deslocar para as outras unidades de saúde para fazer exames básicos, por exemplo, como um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia. O nosso laboratório não funciona 24 horas para os pacientes que estão internados. Então, na realidade, as adequações que serão feitas nessa estruturação para que a gente fique realmente um hospital, com colocação de laboratório 24 horas, com plantonistas 24 horas e UTI, raio-x e ultrassonografia. Então, são essas alterações e essas modificações que vão ser implementadas pelo governo do estado para a melhoria do atendimento dos pacientes de oncohematologia. Wildeia, o governo fala aí de um levantamento que está sendo feito, você falou também dessas modificações que precisam ser feitas para que eles se adequem. Quanto tempo tudo isso estará pronto para que o Hemoan passe a funcionar como unidade hospitalar? Então, existe uma determinação, a partir do momento que o governo do estado, que o governador determinou que a gente ia se transformar no hospital, que isso seja feito o mais rápido possível. Então, a gente está trabalhando, através de um grupo de trabalho, essas modificações, de acordo com a portaria que o Ministério determina, de como tem que ser o hospital que atende pacientes oncológicos, e a gente vai apresentar isso, né, à Casa Civil, ao governo do estado, para que aí se proceda os trâmites legais de licitação, liberação de recursos, para que a gente possa iniciar as obras de alteração do Hemoan para um hospital. Uma previsão de quando? Olha, a gente tem a previsão nossa de entregar pelo menos até o dia 30 agora de junho o que é necessário, né? E a ideia é que a gente esteja até pelo menos setembro começando as coisas, porque a gente tem todo um trâmite legal e a licitação para identificar quem que vai fazer essas obras. Fora a burocracia, quem também se beneficia de tudo isso é a Fundação SECOM, que hoje recebe parte desses pacientes que saem do Hemoan, como você falou, para tratamento. Vai desafogar um pouco esse fluxo de pacientes lá, né? Sim, eu acho que ganha o serviço de saúde como um todo. Vai desafogar os pronto-socorros, que a gente encaminha muito paciente para ficar internado na UTI. De contrapartida também o SECOM vai ganhar fôlego e vai também poder atender com mais tranquilidade todos os tumores sólidos, que é muito no nosso estado. O nosso estado tem necessidade de realmente ter 2 hospitais tratando oncologia, então ficou assim dividido. O SECOM continua tratando e tratando bem todos os tumores sólidos, e o Hemoan tratando as doenças oncológicas do sangue. A gente viu na matéria agora há pouco, Wildeia, só mudando um pouco de assunto, aproveitando também sua presença aqui, o Sindicato dos Médicos falando aí de uma readequação do sistema para que não haja paralisações. Como é que fica aí o Hemocentro, o trabalho de vocês nessa ameaça de greve? Olha, a gente não recebeu assim nada, nenhuma orientação oficial dos sindicatos em relação a isso. A partir do momento que a gente receber, a gente vai discutir internamente isso, vai se colocar, isso é uma coisa que deve partir dos médicos, mas de qualquer forma a gente sempre tem a tradição de respeitar a decisão que o funcionalismo interno toma, mas a gente também não pode parar os serviços de atender os pacientes que estão em tratamento. Wildeia Galvão, diretora da Fundação Hemoan, muito obrigado pelas informações e participação aqui no Amazônia News. Obrigada.
e você vai ver a seguir. Hoje, a Construnorte 2009 já está funcionando. É a maior feira do setor imobiliário da construção civil da região norte. É só instantes. Fique conosco.